Olha, então eu vou começar falando um pouquinho sobre você. E depois você mesma vai falar sobre a sua formação, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas da música nos assistindo que não te conhecem, né? Então eu acho importante a gente colocar a sua formação e a sua atuação, como tem sido, inclusive, na área da música, não é? Tá bem. Bom, então é o seguinte, gente, eu conheci a Érica em 2008. Nós participamos de uma banca e depois da banca, eu conversei com ela, assim, rapidamente sobre aula de música para bebês. E não é que eu fiquei, assim, surpresa que no dia seguinte estava lá a Érica com o Teodoro, o menininho dela, que na época acho que não tinha nem 1 ano, ou tinha 1 ano e pouco, estava ela lá, e eu fiquei pensando, gente, que moça esperta, como é que ela, sendo de outra área, aparentemente de outra área, ela entendeu tão rápido os benefícios que essa atividade podia trazer para o filho dela, né? E fiquei achando aquilo assim, muito interessante. E com o tempo, convivendo com ela, eu vi que essa era uma característica muito forte da personalidade dela, né, Érica? A Érica trabalha de forma transdisciplinar. Então, a Érica agrega pessoas de áreas que são aparentemente diferentes, e aí a gente começa a trabalhar junto, ela vai pôr a gente para fazer um monte de coisa, e vai agrupando, agregando as pessoas, de repente a gente está produzindo coisas em conjunto, e esses conhecimentos podem ser usados por outras áreas, aparentemente, então a gente começa a ver que não existe mais isso, né? Que não existe esse limite entre as áreas. Antigamente, né, Betânia? Isso. E que quanto mais transdisciplinar é o trabalho, mais rico ele é e maior alcance ele tem, né? Depois nós eu comecei a fazer uma pesquisa no ambulatório da criança de risco, né? O ACRIAR, também lá da Faculdade de Medicina, da UFMG, e esse ambulatório, eles prestam assistência para bebês nascidos muito prematuros, né, prematuros de risco, todos bebês cujas mães tiveram o seu pré-natal e o parto no Hospital das Clínicas, quer dizer, elas foram atendidas pelo SUS. Então, essas crianças de família de baixa renda têm um atendimento gratuito durante até os 7, 8 anos de vida, eles têm atendimento com neurologistas, pediatras, atendimento com enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, e na época tinha música também, né? E nessa época a Érica nos convidou, a mim e a meus alunos, que a gente era uma turma que fazia essa pesquisa juntos, para trabalhar numa outra pesquisa, num trabalho também, uma pesquisa que ela ia desenvolver com crianças pequenas autistas. Era um trabalho inédito, que nunca tinha sido feito. E aí lá fomos nós, com a maior dificuldade, porque a gente nunca tinha dado aula de música para crianças autistas, e por questões burocráticas esse trabalho não avançou por muito tempo, mas nós levamos essas crianças lá para a Escola de Música da UFMG, para o Centro de Musicalização Integrado. Então, desde 2012, a gente tem essas crianças lá, né? E só um parênteses, esse ambulatório ACRIAR, né, gente, ele é todo assistido, todo o trabalho que é feito lá é feito por funcionários públicos, né? E que estão hoje lidando com essa pandemia e que merecem a nossa maior admiração, né? E voltando à questão, então, o que aconteceu? Em 2016, a Érica mudou-se para Paris e foi dar aulas, né, e fazer pesquisa na Universidade de Paris. Mas eu descobri uma coisa muito estranha, que ela foi, mas ela continua tudo continua do mesmo jeito. Ela tem essa competência de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas estar mesmo, não é assim, mais ou menos não, né? E eu descobri também que ela, além de professora, pesquisadora, fonoaudióloga, psicanalista, editora de livros, linguista, era também pianista. Aí que eu fui entender. Né? Aí é exagero, né, Betânia? Não, é tudo isso. Então, gente, essa é a Érica, e agora ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela aí, nesses últimos tempos.
Diz. Ô, Érica, você pode aumentar seu som um pouquinho? Vamos ver se agora... Eu escutei alguém, eu li... Falaram que o seu som estava baixo. Você acha que já melhorou, João? Quem está por aí pode dar um retorno. Gente, o que vocês acham? Falem aí. Melhorou? Não, tá baixo. Eu vou colocar o fone, porque às vezes é melhor você estar de fone também, né? Isso, que o fone você tem uma pequena ampliação, né? Vamos lá, vamos então, fazer. Gente, a Érica vai pôr o fone, ela vai falar um pouco sobre a atuação dela com todas essas coisas aí que eu falei, não é? Que ela precisaria de umas 2 horas para falar, ou seria até pouco, mas ela vai fazer um resuminho para a gente entrar no nosso assunto e nas questões que estariam acontecendo com ela no seminário. Vamos testar, Érica, agora? Pronto, vamos ver se vai melhorar. Espero que sim. Alguém me disse, melhorou, tem um joia ali, espero que seja o joia para o som. É para o som? Melhorou, Betânia? Melhorou. Ótimo. Melhorou. Então tá bom, vamos lá. Então eu queria inicialmente dar boa noite a todos, 19 horas horário do Brasil, 24h10, eu já estou no dia 5, eu estou no dia 5? Eu estou no dia 5 aqui já em Paris. Para mim é um prazer poder participar das lives, das atividades que o grupo da Betânia Paris coordena aí na UFMG, na Faculdade de Música da UFMG. Nós estaremos juntas aí hoje, né, Betânia, neste final de semana que estava previsto o seminário. Ele não pode acontecer agora, mas achei ótima essa ideia de vocês de criar um movimento, da gente poder se encontrar nessa situação atípica que a gente está vivendo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, te agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Para mim é um prazer trabalhar com a Betânia, com todo mundo da Faculdade de Música, com o João Gabriel, que está aí do lado na assistência, né, João Gabriel? Muito obrigada. Então, para mim, esse percurso aí da Betânia é uma delícia, né? Acho que a gente se encontrou, que bom que tinham bancas e que ainda era ao vivo a cores, né, Betânia? Porque segunda-feira a gente está numa banca aí de uma doutoranda lá da Faculdade de Medicina, Isabela Matos, tudo à distância, é o que a gente pode fazer no momento, né? Mas eu gostaria de dizer que para mim foi um grande achado, aqueles grandes encontros, acho que a gente não se separou mais, né? Porque a gente tem eu acho que é uma paixão pelo bebê. Acho que isso nos une, né? Então, de formas diferentes em torno do bebê, eu acho que o meu percurso aí acadêmico, ele é transdisciplinar, nesse sentido que eu fui circulando e fui costurando essas diferentes áreas do conhecimento, então, que vão desde da linguística, da fonoaudiologia, da neurociências, da psicanálise, da semiótica pediciana, em torno do bebê. Então, para mim, o ponto-chave é o bebê e a questão da linguagem, né? Então, parece, a hora que a Betânia fala, parece que eu faço muitas coisas diferentes, mas não, é tudo em torno do bebê e da linguagem. Então, esse interesse, essa paixão em descobrir cada vez mais do que o bebê é capaz de fazer, né? Então, ao redor do bebê, a gente vai complementando essas áreas aí do conhecimento, né? Então, acho que o percurso foi esse. Eu sou ainda professora da Faculdade de Medicina, na pós-graduação, do programa Saúde da Criança e do Adolescente, onde a gente continua fazendo pesquisas, por isso que a Betânia fala que parece que eu estou em todos os lugares, mas não é um mérito meu, isso é o que a gente consegue trabalhando em grupo, né? Betânia também faz muito bem isso, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre trabalha em grupo, e é por isso que dá certo, por isso que o clima de trabalho é muito agradável, né? E a gente consegue produzir, né, nesse ambiente propício para isso, para fazer pesquisa, para fazer transmissão e para fazer assistência, né? Então, quando a gente fala do projeto do Acriar, é um projeto que está aí nesse braço da assistência, ele acontece lá no Hospital das Clínicas da UFMG e acompanha o desenvolvimento dos prematuros que nasceram lá no HC. O projeto que nós começamos juntas na Faculdade de Medicina e que ele foi deslocado para a Faculdade de Música e continua lá, é o atendimento com crianças autistas pequenas, que também é um projeto, né, de extensão, aí prevendo assistência. Então, acho que é bom, né, Betânia, nesse espaço a gente falar que a universidade, ela faz tudo isso,
né, a universidade. Da melhor forma possível e de forma gratuita. Exatamente, né? Isso é importante, né? Porque nem sempre as pessoas têm a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que nós ainda precisamos fazer melhor a divulgação do que a gente faz na universidade pública. Porque a gente só não sabe vender o peixe, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Estou vendo as pessoas que vão entrando aí na live para dizer que tanto o Betânia Parisi quanto eu somos professoras da UFMG. E a Betânia já contou que eu mudei de país. Era algo um tanto quanto natural, porque desde 1995 eu fazia o contrário. Eu morava no Brasil e vinha trabalhar em Paris, dezembro, janeiro e fevereiro, que são os períodos de férias do Brasil, e aqui não são férias. Então, na verdade, eu só mudei a base. Então, atualmente eu moro na França, trabalho aqui na Universidade de Paris 7, na Universidade de Paris 5, no consultório, em parceria com uma editora que se chama Langage, e, ao mesmo tempo, eu vou ao Brasil trabalhar uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre, e geralmente o mês de agosto, porque no Brasil a gente trabalha bastante em agosto e são férias de verão na França. Então, é o período que eu posso ficar o mês inteiro por aí, trabalhar com toda a equipe brasileira. Então, acho que isso é um pouco o que eu faço hoje, em torno aí do bebê, né? E como é de forma transdisciplinar, a música tem todo o espaço especial nessa história. Pois é, que beleza! E eu queria, Érica, que você falasse um pouquinho sobre a série Bebê Sapiens, que é uma série da editora Langage, né? Coordenada por você, e que trata exclusivamente do bebê, não é? Então, é uma coleção. Sim, sim. Inclusive, eu não sei se você preparou, Betânia, se tem como... eu não pensei em imprimir a capa do seu livro para a gente poder mostrar, talvez, ou no seu computador, não sei se você consegue. Eu vou, no meu computador tem jeito. Daqui a pouco eu mostro. Tudo tem jeito, o meu assessor está aqui do lado, e ele vai providenciar. Você está aproveitando, hein, Betânia? Mas então, eu queria, para mim é um prazer contar para vocês que existe uma coleção dirigida por mim e Marie-Claire Busnel, que é uma pesquisadora francesa, a primeira pioneira a trabalhar sobre a sensorialidade do feto. Ontem também, eu vi na live de ontem que vocês falaram do antes do parto e depois do parto. A Marie-Claire Busnel também trabalha nessa perspectiva da sensorialidade do bebê antes do nascimento. E eu acho que é importante, então, dizer que eu coordeno essa coleção de livros. São livros pequenininhos. Deixa eu pegar um livro grande aqui para mostrar a diferença de tamanho para vocês. Então, aqui. Então, esse é um livro de tamanho normal, e a coleção, então, é um livro menor, que a gente chama livro de bolso, né? Então, na coleção Bebê Sapiens, primeiro título, me agrada muito. Betânia também ajudou a participar da enquete aí, como é que vai chamar a coleção. Ela é recente, ela tem 1 ano, e a nossa ideia era de chamar de Bebê Sapiens. Sapiens, como a gente fala Homo sapiens, estão escrevendo ali. Eu que estava na live ontem do Frederico, do Gabriel Frederico, exatamente. Isso. O livro é em português, bem pensado. Então, é assim que se escreve, é Bebê Sapiens. Cadê aqui? Não sei se dá para ver aqui pequenininho. Mais ou menos aí. Mas é como Homo sapiens, é uma brincadeira. Então, Bebê Sapiens, porque no nosso ponto de vista, o bebê sabe muito mais do que aquilo. Obrigada quem escreveu. O bebê sabe muito mais do que aquilo que a gente sabe sobre ele. Essa é a perspectiva. Então, nós tivemos um primeiro livro lançado com conferências do professor Colin Trevartan, que a Betânia pode falar sobre ele. A gente adora ler o Trevartan, é um professor escocês que trabalha muito com a intencionalidade do bebê, com um grupo de pesquisa. Agora ele também está aposentado, ele também nasceu no final da década de 20, né, e está vivo, aposentado, e eu fui, a pedido da Betânia Parisi, realizar uma entrevista com ele no mês de fevereiro,
Então, nós temos uma entrevista filmada com o Trevathan que vai ser utilizada no seminário, assim que ele puder acontecer, né, Betânia? Sim, e ela está sendo traduzida para o português e vai ser legendada. Vai ser ótimo. A nossa ideia é depois publicá-la também, Érica, junto com todos os textos dos convidados. Perfeito, perfeito. Né? Então, a gente vai fazer a publicação dos anais do evento. A gente teve mais de 50 pessoas que mandaram artigos e pôsteres. Todos serão publicados. Né? E vamos ter também uma outra publicação com os textos das pessoas, dos convidados que vão participar das mesas, conferências. E aí a gente pode pedir autorização do Trevathan se ele autoriza que a gente publique. Ele adorou a ideia. Né? Ele adorou. Pois é, ele foi super simpático. A Betânia já esteve aqui em Paris, né? Ela veio agora há menos tempo fazer um pós-doutorado aqui, mas em 2009, eu acho, a Betânia veio 2011. no Congresso. 2011, a Betânia veio no Congresso em Paris e o professor Trevathan estava aqui participando, então também ela conversou com ele. Então, vai ser uma delícia poder ter a participação no vídeo, depois o texto do Trevathan, com certeza ele está de acordo, me ocupo disso, de falar com ele. Ótimo. Então, só parênteses, Érica. Pode falar. Esses livros podem ser adquiridos na editora Langage. institutolangage.com.br. Eu estou vendo que Ludmila Tavares está ali, se você quiser colocar para mim o site, escrever para mim, Ludmila ou Angelita, quem está aí mais conectado, poder escrever institutolangage.com.br. As meninas já vão dar conta de escrever aí, eu nem sei mais. Tem gente que falou, uhul! É legal, né, Betânia? Mas é muito estimulante, né? Mesmo, né? Ó, Carol Lucílio já colocou lá. Muito obrigada, Carol. Então, todo mundo já tem lá o endereço. Por exemplo, uma frase, a gente tem aqui uma frase na contracapa do livro do Trevathan que fala o seguinte sobre o bebê. O bebê é uma criatura inventiva, criador de sentidos e de interatividade com os outros. Então, é toda uma coleção de livros que escolheu, né, autores para publicar que vem esse bebê com todo esse potencial. Então, eu tive a ocasião de publicar o segundo livro da coleção, que se chama Os Saberes do Bebê, que é justamente para colocar esse bebê na cena e mostrar o quanto ele é capaz. Na contracapa aqui eu escolhi colocar que o bebê tece suas impressões sobre o mundo para compor com elas um saber. Né? Então a gente está vendo esse bebê competente. E o terceiro livro da coleção, que vai ser lançado em breve, vocês vão poder adquirir também pelo site. Ele seria lançado esse final de semana ao Vive a Cores, mas ele está pronto. Seria lançado ontem. Seria lançado ontem ao Vive a Cores, não faz mal, vai ser em breve. Vai dar para ver aqui a capa. Dá para ver? Vai dar, tá quase. Então mas a gente está vendo espelhado, interessante, né? Mas a gente faz esse esforço visual, então põe um pouco mais para a capa. Daqui a pouco a gente vai ter, porque estamos providenciando uma foto da capa do livro. Tá? Ótimo, acho que vai funcionar melhor. Aí conta você, Betânia, como é que é o seu livro nessa coleção. Olha, este livro, ele foi feito por mim e pela Helena Rodrigues. Nossa querida colega, que amanhã estará ao Vive a Cores, ao vivo, online, né? Online a cores. E que é a nossa colega lá da Universidade Nova de Lisboa, que trabalha principalmente com arte na infância inicial, que é uma referência mundial nessa área, né? E a gente dividiu o livro em duas partes. A primeira parte do livro, a gente coloca quais são as competências musicais do bebê, inclusive competências musicais antes de nascer, né? O que ele é capaz de fazer em termos musicais. O bebê move no útero da mãe de acordo com a música que ele ouve. Isso não é uma coisa extraordinária, não é, gente? E, além disso, tem muitas outras características que o bebê já manifesta, comportamentais, de que ele percebe e de que ele interage. Isso é uma coisa, assim, fantástica, né? Porque até pouco tempo atrás o bebê não servia para nada, né? Tinha que ficar quieto
e o bebê bom era o bebê bonzinho, Isso. não é? Hoje a gente sabe que o bebê é extremamente competente e as competências musicais inatas do bebê, vocês não imaginam o que ele já consegue perceber, não é? E muitas dessas competências parece que elas vão se perdendo, né, pela poda sináptica, pelo uso de outras habilidades que são mais incentivadas, não é? Mas as habilidades musicais nas mãos de um bom educador musical, elas podem ser não só mantidas, quanto potencializadas. Não é? Então, a gente trata de todos esses assuntos na primeira parte do livro. A gente trata também da musicalidade comunicativa, que é o conceito do Trevarten, né, que é essa competência inata que todos nós já nascemos com ela, de nos comunicarmos e interagirmos com as pessoas em nosso meio, e se ela não é incentivada por outros seres humanos, a gente não se humaniza, não é? Então, essa musicalidade, ela tem que ser compartilhada pelas pessoas da família, que também são dotadas de suas musicalidades, e essa troca intersubjetiva no início, porque o bebê ainda não tem a palavra, não é? É que promove o desenvolvimento do bebê. Então, se a gente tem consciência disso, imagine a vantagem que esse bebê tem, né? De ter um adulto que sabe dessas coisas e poderá usar essas características humanas que a gente já usa intuitivamente, senão a gente não estaríamos todos aqui, né? Falando, comunicando, mas é importante que a gente, como educadores, como pessoas que lidam, como pais, como profissionais da saúde, qualquer pessoa que lida com o bebê deveria ter consciência disso, não é? Então, a gente coloca tudo isso tentando, né, numa linguagem bem acessível, porque esse livro a gente procura escrevê-lo, nós procuramos, né, numa linguagem mais simples, que possa ser acessível a pessoas de qualquer área. E na segunda parte do livro, essa eu não conto, porque aí as pessoas têm de comprar o livro. A gente responde a perguntas que normalmente as pessoas nos fazem. Por exemplo, por que um bebê deve começar a estudar música desde pequenininho? Quais são as vantagens? O que a música traz para o desenvolvimento do bebê? Qual é o papel dos pais nesse desenvolvimento? Não é? Qual o papel dos pais? E quando a gente deve levar um bebê para uma escola de música? Quando é o melhor momento? Então, a gente tem... E o que pode ser feito em casa para contemplar o desenvolvimento musical do bebê? Né? O que é possível se fazer em casa? E quando o bebê é muito pequenininho, o bebê acabou de nascer, eu já posso fazer alguma coisa? Claro que pode, né, Érica? Claro, antes de nascer, sempre. já pode. Então, essa segunda parte são essas perguntas que eu e Helena procuramos responder. E em breve, talvez esse livro, eu não sei, Érica, se tem alguma data que ele pode ser lançado, ou se você vai esperar o seminário. Não, tá pronto, né, Betânia? Porque a gente pode até pensar, nós já estamos aí em abril, né? O Instituto Langage organiza um grande congresso que aconteceria na UFMG, né, em parceria Instituto Langage, UFMG e Paris 7, sobre bebê, criança e adolescente. Ele já acontece, é a sexta versão dele, ele acontece desde 2010, eu acho, porque a gente faz um ano em Paris, um ano no Brasil, e nós tomamos a decisão essa semana de fazer o congresso inteiramente online, com o lançamento dos livros. Então, na verdade, o livro da Betânia com a Helena ia ser lançado agora. Estão perguntando o nome do livro, Betânia. Chama O Bebê e a Música. O Bebê e a Música. Ele é uma delícia de como. ler. Tem que ter bebê e tem que ter música. Vocês vão adorar o livro, ele ficou muito gostoso, uma leitura muito agradável. Então, a gente pode lançar antes do Congresso de Julho. No Congresso de Julho, com certeza, a Betânia vai falar no Congresso, vai falar do livro, todo mundo vai poder ter acesso ao livro à distância. Acho que tem gente escrevendo ali que a decisão de fazer o Congresso à distância é espetacular, é uma grande aventura que eu acho que vai ser muito boa
né? Porque também vai favorecer a participação de conferencistas, por exemplo, o Trevartem, pessoas com mais idade, para quem a viagem ao Brasil já não é mais possível. Isso. Né? E então que vai bom favorecer. Que o Trevartem pode participar. Pode participar, porque agora a distância, né, favorece isso. A Carol Lucílio colocou ali também o site do Langage. Obrigada, Carol, para quem puder entrar e ver as informações do Congresso. Então vamos ver com você e com a Helena para quando é que vocês querem que saia o livro, mas ele está pronto, a gente faz antes. Para o seminário você faz até outro. A gente faz um volume 2. Talvez volume 2 sobre música e autismo. Pois é que a coleção é Bebê Sapiens, né? Então, pois é, alguma coisa de bebê e o autismo, alguma coisa assim, né? Em volta Tem que pensar. Inclusive, Érica, se tudo estiver bem, né? Em outubro, você deve vir, não deve? Sim, eu vou estar no congresso em Maceió, da Federação Nacional das APAES, 25 de novembro. Então, esse ano eu vou mais tarde ao Brasil, eu vou depois do 15 de novembro para poder aproveitar e ir até esse congresso das APAES. Mas segundo semestre eu estou aí. Porque a gente poderia fazer aquele curso de extensão. Sim. Você deu os saberes do bebê em outubro, né? E a gente combinou que eventualmente... Perfeito. O ano passado a Betânia organizou uma jornada aí, de um curso em que a gente falou sobre os saberes do bebê, sobre as competências do bebê, e o meu lado B, foi Betânia que brincou no dia, né, Betânia, que eu tenho o lado A em relação às pesquisas e à clínica do autismo, e o lado B em relação à clínica, às pesquisas em torno do bebê. E daí eu me comprometi com a Betânia da gente fazer, sim, no ano de 2020, uma atividade em torno do autismo, que é outra coisa a qual eu me dedico. Isso. E aí a gente pode ter a participação da Marina também, né? Que é a nossa colega musicoterapeuta que está aí nos assistindo, a nossa querida Marina, que trabalha na musicoterapia, principalmente com crianças autistas, né? Que desenvolveu então, acho que doutorado, muito interessante. Né? Tem a Marina, também. Você tem toda uma equipe aí, né? A Angelita, né? As colegas todas. Isso, o Renato. Pois é. Então, a gente está super entrosado nessas abordagens, né, transdisciplinares, tanto pelo viés pedagógico, quer dizer, pela educação musical, quanto pelo viés terapêutico, quanto musicoterapia, psicanálise e outras abordagens, né, Érica? Tem alguém falando, estou aguardando o evento do autismo, então vai ser organizado por esse mesmo grupo. A Marina grupo tá aqui, ó, contem comigo, já estamos contando, tá, Marina? Você já está nessa, Marina. Não tem como escapar mais. Então, vocês vão ter notícias, porque vai ser feito por esse mesmo grupo na Faculdade de Música, da UFMG, e eu vou estar presente com certeza, com o maior prazer. Depois a gente tem que ver a data direitinho, né? Sim, e como é novembro, a chance da gente conseguir fazer é muito grande, né? Porque a gente espera ficar livre dessa quarentena, assim, mas tem que ser com muito cuidado, né? A gente não pode bobear, não. Com muita responsabilidade. Porque a quarentena é que vai determinar a curva e o tempo que tudo isso vai durar, não é? Quanto mais pessoas em casa, menos contaminação. E isso é que a gente quer, né? Você quer mostrar a capa do livro? A sua setinha. A capa do livro, eu vou mostrar agora, porque o João já arrumou um jeito aqui. Peraí. Que bom. Passou? Passou. Aí. Ótimo. Então, a gente está vendo a capa e a contracapa. Você quer ler olha a contracapa. Olha, o bebê nos seduz, nos faz sentir a vida em sua plenitude. Não é intrigante pensar que o que acabamos de dizer sobre o bebê pode ser dito em relação à música? A música nos seduz, nos faz sentir a vida em sua plenitude. Não é, gente? Então não tem como separar o bebê da música, né, Érica? Não, não. Deixa eu voltar aqui a câmera. Obrigada, João. Sim, vocês já viram que o livro é vermelho, né? Que é a cor que a Betânia e a Helena escolheram, inclusive porque ele ia estar aí presente no Congresso Super Português, né? O livro do Trevartem em verdinho e o livro da música em vermelho no Congresso dessa semana. Ia ficar bem...
Super feliz. A bandeira de Portugal. Betânia, tem alguém escrevendo ali que já passou, eu fui lendo rapidinho para a gente tem alguma falar. Pergunta aí, João, que tem. Então, estou conseguindo ali, ó. Eu só perdi o nome de quem foi que falou, mas ele perguntou várias vezes se a gente conhece os trabalhos da Miriam Stambach. Sim. Bom, você conhece? Conheço, e eu aprendi, eu comecei a ler Miriam Stambach, ainda fez capacitação para fazer os testes e tudo da Miriam Stambach, quando está na faculdade de fonoaudiologia na Unifesp São Paulo. Então isso é bem século passado. Que ótimo! Ô, Érica, sabe uma coisa que eu queria que você contasse? Que eu achei muito interessante no curso, né? E tem no livro também, né? Nos Saberes do Bebê, a questão da metodologia para se trabalhar com bebês. Eu acho isso tão importante as pessoas saberem, por exemplo, por que tem uma fase na vida do bebê que existem poucas pesquisas e outras fases em que existem mais pesquisas já assim consolidadas e confirmadas. Ok. Eu estou anotando aqui, porque a Mara está falando, foi eu que perguntei, estou tomando nota aqui, Mara. E tem também uma Mara Nadovski, né? Ela que escreveu falando, fui eu que perguntei. Tá. Nadovski. Então, eu acho super interessante, Betânia, porque a gente fala muito da clínica, né? A gente tem falado agora muito da clínica de bebês, tanto do ponto de vista puericultura, né? Então, esse olhar necessário que o bebê merece ter, de um olhar que vai ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua constituição psíquica, né? E no Brasil a gente tem o SUS que funciona, a gente tem uma cobertura para vacina maravilhosa. É né? maravilhoso. A gente chegou a ter 98% de cobertura de vacina. Isso é algo realmente assim, exemplar para outros países, né? Então a gente precisa aí batalhar para que isso não se perca. E nessa puericultura, então, no centro de saúde, lá na linha de frente, na UBS, a gente tem a oportunidade desse bebê ser visto, ele toma vacina, se a gente tem 98% de cobertura de vacina, isso tem caído um pouco, é uma outra discussão, mas mesmo assim a gente tem uma boa cobertura de vacina, isso quer dizer que o bebê é visto por um profissional. Então, em termos de saúde pública, a gente tem profissionais que podem, claro, cada vez mais serem capacitados com os novos conhecimentos para poder cada vez mais oferecer o que há de melhor nesse primeiro ano de vida do bebê ou nos primeiros 1000 dias, como a gente tem os projetos acontecendo. Agora, a gente, claro que sempre vai ter que capacitar esse profissional, e isso a gente está pensando do ponto de vista da clínica, da assistência. Mas eu tenho me empenhado muito para pensar na relação entre o que acontece no laboratório de pesquisa e o que acontece na clínica. Porque às vezes falta uma intersecção, falta uma ponte nisso, que eu tenho tentado fazer durante esses anos. Por isso eu me dedico à pesquisa, à transmissão e à clínica, porque às vezes tem conhecimentos que não chegam, que são descobertos em laboratórios de pesquisa, que investigam as competências do bebê, mas geralmente são laboratórios de pesquisa que publicam em língua inglesa, de forma bastante dura a leitura, né, de forma muito estatística, que não dá muita vontade de ler, e isso faz com que o clínico que está lá na linha de frente vendo bebês não tenha acesso a essa informação, né? Então, no meu ponto de vista, falta essa informação. Vou dar um exemplo aqui que eu vi passar hoje, porque agora o WhatsApp tem tudo, né, Betânia? A vida, se você passar o dia olhando, você fica o dia olhando. E eu vi passar hoje um material, não sei de que instituição que é, mas lá da Bahia, em que estava falando sinais de risco de autismo no bebê e elencava lá alguns sinais. Material bem feito, nem olhei com cuidado, não, só me chamou a atenção um detalhe. Tem lá como um sinal de risco, ver se o bebê aos 12 meses de idade atende quando é chamado. E isso seria um sinal de risco. E isso vai ser divulgado, quer dizer, as pessoas, passou por mim, passou por muita gente hoje. Qual é o meu desconforto com isso? Nós já sabemos que o bebê é capaz de olhar quando chamado, né? Você chama Teodoro e o bebê te olha desde 4 meses de idade. Então ainda existe
trabalhos, né, mais antigos, que não estão atualizados, que vão colocar como parâmetro, por exemplo, 12 meses. Tem, inclusive, guias de pediatria que vão falar 12 meses. E nós já temos publicado, então a pesquisa já foi feita, ela já foi publicada, e o bebê, então é uma notícia para vocês darem para todo mundo, os bebês são capazes de atender pelo nome quando chamados, a partir de 4 meses de idade. Então, isso você já divulga amanhã, domingo, almoço de família, já vai contando para todo mundo. Descubram onde que está esse trabalho, não é? E às vezes... A gente pode colocar, não, porque foi a equipe do Baby Lab, da UFMG, que publicou. Então, foi o meu grupo lá do laboratório que publicou, a gente publicou isso em 2016 ou 2017, já nem é recente. Então, a gente pode divulgar, pode colocar aqui o link, artigo publicado em inglês, mas em português também. Eu mando depois para Angelita e ela coloca o link aqui na live, então isso já dá para a gente ler, mas é só guardar na cabeça. Então, a partir de que momento eu espero que o bebê, quando chamado, olhe para a gente? 4 meses. Por que é importante a gente saber disso? Porque eu não vou mais esperar ele fazer 12 para dizer que tem algo estranho. Então eu já posso esperar que com 4 meses ele não fez, eu vou ficar em alerta, eu vou querer entender melhor por que ele não está fazendo. Agora é interessante que ele fazer aos 4 meses não quer dizer que ele não faça antes. Só quer dizer que, por enquanto, a gente não conseguiu investigar antes. Aí eu volto na questão que a Betânia me colocou dos métodos. Então, é sim possível fazer métodos, e é disso que eu falo no livro Saberes do Bebê, eu relato, né, com mais tempo, como é que a gente pode falar que um bebê atende pelo nome? Que tipo de metodologia hoje em dia nos permite... fichas de monitoramento, estou tentando, não sou muito boa não, mas estou tentando. Mas eu estou anotando as perguntas, Érica, você pode continuar falando, depois eu te falo. Você e seu assistente, né, Betânia? Meu assistente é ótimo. Você não está sozinha. Então, saber quais são os métodos que a gente utiliza favorece entender que para chegar a falar que um bebê de 4 meses, quando é chamado, ele tem competência para olhar quem está chamando, isso leva no mínimo 2 anos de trabalho. Então, de trabalho de um grupo de pesquisa, né? Avaliando muitos bebês que fazem parte dessa pesquisa, dessa amostra, porque a gente vai ter que primeiro desenhar o design da pesquisa. Então a gente tem uma questão, a gente tem que fazer o design da pesquisa, qual método eu vou usar, como eu vou controlar as variáveis, como eu vou fazer critérios de inclusão e de exclusão da minha amostra. Então, em termos de pesquisa, tem várias etapas. Até o meu método está inteirinho, redondinho, pronto, bacana, e a gente vai começar a coletar dados, e leva muito tempo coletar dados com bebês, porque o bebê adoece, o bebê não vem, e a gente está falando de bebês saudáveis, que as famílias se dispõem a colaborar, a trazer. Na universidade a gente tem um babador escrito, bordado UFMG, pintado UFMG, então a família que vem, ela leva embora um babador, mas ela se deslocou, ela realmente colaborou muito trazendo os bebês para participar das pesquisas. Depois de coletar os dados com muitos bebês, é que a gente vai analisar, depois de analisar os dados, a gente vai discutir com o que já está publicado na literatura, para escrever um artigo científico que então vai ser publicado numa revista. Então, tudo dando muito certo com uma boa equipe, pelo menos 2 anos, entre a gente ter uma pergunta com que idade o bebê responde ao ser chamado pelo nome, por exemplo, e a gente ter a publicação da pesquisa, né? Já que a Betânia está aí na UFMG, pensando em Minas, essa não era uma pergunta que tinha me tomado o coração, quando o bebê olha para mim, eu sempre achei muito cedo, muito cedo. Né, você está acostumado a trabalhar com bebê, você fala assim, não, mas bebê, eu chamo ele, olha, cedo, para mim é muito cedo. E foi um colega psiquiatra aí da cidade, que se chama Walter Camargos, que um dia em reunião de equipe, falou assim, Érica, quando é que olha? Eu falei, cedo. Eu não estava com essa conversa, não estava interessada nesse tema. Aí ele voltou no mês seguinte com um compêndio de pediatria, onde estava escrito, a criança reconhece ao ser chamada pelo nome aos 12 meses, e esse pode ser um sinal de risco para autismo. Eu falei, você está de acordo? Eu falei, não. Eu falei, então prova o contrário. Como ele me conhece, né, sabe que ia me fisgar dessa.
dessa forma, lá fomos nós provar o contrário. Então, foi assim que a gente começou a fazer a pesquisa. Alguém está falando do IRD, do PREO? Foi assim que a gente começou a fazer a pesquisa do reconhecimento do nome. E, então, fica claro, aí almoço de domingo, amanhã cada um almoça com WhatsApp, né? Família à distância, no almoço de domingo, mas já é conversa para amanhã. Falei, soube ontem que os bebês, desde 4 meses de idade, são capazes de atender quando chamados. Por que a gente não sabe se faz isso com 2, se faz isso com 3? Porque nós não testamos. Talvez a gente consiga testar, porque daí a gente tem um problema metodológico para testar os 2 meses de idade, porque o que falta para o bebê de 2 meses? Controlar a cervical. O bebê de 2 meses ainda não tem um bom controle de cabeça. E o bebê de 4 meses, a gente aproveita esse controle de cabeça dele para poder avaliar e quantificar a resposta dele. Então, o bebê, com certeza, está publicado a partir de 4 meses, mas quando a gente for capaz de testar antes, talvez a gente descubra que ele faça isso antes. A Ludmila está escrevendo ali que ela está testando, ela tem um filho pequenininho. Ludmila, ele está com quanto tempo? Acho que é 2 meses, né? Escreve pra gente, que idade que ele tem, Ludmila? É o Augusto. Ludmila é odontopediatra, lá do interior de São Paulo. Tem uma experiência enorme com a amamentação. E ela tá com o bebê em casa, por acaso. Daqui a pouco ela... Olha lá, 2 meses. Conta pra gente se você chama o Augusto. 2 meses. Já. Isso. Quarentena de testes em casa. Isso, você aproveitar a quarentena para testar os bebês. Mas então que fique claro, né, e é isso que eu discuto no livro Saberes do Bebê, que existem metodologias para falar sobre os bebês e que a partir do momento que a gente descobre as competências do bebê, a gente pode, alguém vai testar com o bebê de 7 dias, me escreve depois. Oba! Porque vamos lançar o a gente tem... Quem tiver bebês em casa, menores de 4 meses, podem começar. Pergunta, vê se o bebê reage, escreve pra gente no Instagram, tal idade o bebê reagiu, eu acredito que reaja, e nós vamos estar em andamento, é uma pesquisa para comparar bebês brasileiros com bebês franceses, porque a nossa cultura é diferente. E no Brasil, como eu sei o nome do Augusto lá, porque a mãe do Augusto estava fazendo aula comigo, assistia aos meus cursos, com o bebê na barriga, e já falava o Augusto. Então... no Brasil a gente fala antes do bebê nascer. Na França isso não se faz. A gente só fala o nome do bebê depois que o bebê nasceu. Então nós estamos desenvolvendo o design de uma pesquisa para comparar bebês recém-nascidos franceses e brasileiros, sendo que o francês não ouviu o seu nome quando estava dentro da barriga e o brasileiro ouviu. Alguém falou que que testou com 24 horas. E qual a resposta, Ludmila? Qual a resposta? Passou. Depois a gente vai saber. Aí, aproveitando aí essa história da caderneta, eu estou totalmente de acordo que a caderneta de vacina é um ótimo material que a gente tem, mas ele tem que ser usado, né? Essa é uma outra live, uma outra história que a gente podia fazer. Ele é um material seguro, porém, nem sempre o profissional tem tempo de fazer uso da caderneta para acompanhar o desenvolvimento. É necessário que isso seja feito. E aí tinha a história do IRD, do PREO, que são protocolos, cada um, os dois, na verdade, tanto IRD e RDI, que apareceu escrito, quanto PREO, PREAUT, que agora, atualmente, a gente fala a partir da validação do protocolo PREO, a gente se refere ao artigo científico, que é o OLIAC 2017, Carol Lucírio ou Ludmila podia escrever para o pessoal, OLIAC 2017, 2 L's, são protocolos que permitem tentar ter indícios da constituição psíquica do bebê no primeiro ano de vida. O PREO é específico para sinais de risco para autismo. A gente não fala do diagnóstico de autismo em bebê, a gente fala de um sinal de risco de autismo, né? Tá escrito lá para quem quiser ver. OLIAC 2017, o artigo de validação desse protocolo, então, que pode ser usado a partir de 4 meses de idade. O IRD, ele acompanha de forma mais ampla a constituição do bebê entre 0 e 18 meses.
Diz, Betânia. A Ludmila está respondendo aí, Érica. Eu não consegui ler, você conseguiu? Responde ao ser chamado pelo nome, sim. Só não consegui todo o rigor metodológico descrito no livro. Mas é o início, não é? É o início. Não, eu acho que responde mesmo. Mas aí a gente tem que provar para convencer os outros, né? Que ainda acham que o bebê faz pouco, que ele não é capaz. Então, quanto mais a gente tiver trabalhos científicos provando a competência do bebê, mais nós vamos respeitar o bebê como um sujeito competente. Isso. E tem a questão também, em termos musicais, né? Dessas pesquisas que mostram que o bebê, ao nascer, ele já tem a memória de obras musicais que ele ouviu com mais frequência, principalmente aquelas que eram cantadas pela mãe, porque é o som que ele ouve sem nenhuma atenuação, não é? Porque vem via meio externo e meio interno. Então, ele já nasce com essa memória da voz materna. Então, se a mãe fala o nome dele, aqui no Brasil, pelo menos, a chance de que ele reconheça pode ser... Essa é a nossa hipótese. E vai ser muito Não é? legal, porque a mãe francesa, culturalmente, não faz isso. Então, é legal que a gente já tem isso pronto, essa variável. Porque seria impossível, Exatamente. né, Betânia? Pegar um grupo de gestantes brasileiros e falar, por favor, pela ciência, minha senhora, não fala o nome do bebê. Não dá. A gente fala, é natural falar. E na França é o contrário, né? Seria difícil falar para uma mãe francesa, falar, agora a senhora fala o nome. Eles não falam, né? Então, interessante. Eu estou vendo ali, Betânia, vou aproveitar e fazer uma divulgação, que o pessoal está falando essa história da caderneta. Tem a história da caderneta, tem os protocolos, tem muita coisa em torno do bebê para a gente discutir. Betânia Parisi, eu e outras colegas fazemos parte de uma associação transdisciplinar que se chama La Cause de Bébé. Se a Júlia Montenegro, que está por aí, puder escrever também como é que chama, Júlia, a associação, porque é uma associação francesa. É a causa do bebê, né? É pela causa do bebê, só que escrito em francês. A Júlia vai escrever para mim, ou Carol, que está por aí, uma das meninas, pode escrever. É uma associação francesa criada em 1995 por vários profissionais de áreas diferentes, sempre nesse espírito transdisciplinar. Betânia esteve aqui, participou das atividades, né, em Paris. E está lá, La Cause de Bébé. Tem um Instagram. Desde 2018, nós pedimos para ter um braço da La Cause do Bebê no Brasil. Então, agora existe um braço da associação no Brasil, lá no Instagram. A Olivia, todo mundo escreveu. Obrigada. Então, é uma associação transdisciplinar que todo mundo no Brasil pode querer se transformar em membros. Nós temos atividades uma vez por mês, geralmente com professores franceses, com tudo traduzido, atividades, seminários, grupos de estudos, em torno do bebê de forma transdisciplinar. Então, quem está aqui hoje assistindo a live e se encanta pelos bebês, vale a pena conhecer a La Cause do Bebê, a associação. Nossa, que beleza. Gente, nós temos ainda alguns minutinhos antes de encerrar a live. Eu acho, Érica, eu não sei se você pudesse detalhar um pouquinho, que a gente tem ouvindo pessoas da educação musical e pessoas da musicoterapia que trabalham com crianças autistas, né? Claro. Então, quem sabe que você podia falar um pouquinho dessa intervenção precoce com bebês com risco de autismo, porque como que isso é feito, quais são as estratégias, qual que é a porcentagem, né, de, entre aspas, recuperação de um bebê que aparentemente demonstrou algum risco para autismo aos 4 meses e que depois aos 9... Eu acho interessante as pessoas saberem que isso existe, claro, e que a proporção de sintomas atenuados é enorme quando essa intervenção é precoce. Vamos lá. Tem uma ex-aluna da PUC ali, Carol, dizendo que me reencontrou. Que legal, Carol, que está trabalhando com bebês, que foi minha aluna na PUC São Paulo. A Débora da educação musical aí está entrando. É muito bom, né, Betânia? Essas coisas novas que a gente vai se adaptando e a gente reencontra as pessoas, é ótimo. Então, vamos lá. O que eu estava falando das pesquisas, e daí a gente também faz clínica, né? E a importância de nós pensarmos que se já existem protocolos que permitem ver
indícios de que o bebê está em sofrimento psíquico, a gente pode já propor a esse bebê uma intervenção. Nunca é só com o bebê. Então, nós vamos sempre trabalhar com o bebê e o seu entorno, os seus cuidadores principais, que pode ser a mãe, a avó, a babá, o pai. Para nós, pouco importa, mas o bebê, ele sempre vem, né, acolhido por alguém. Tem alguém que em casa se ocupa dele. Então, nosso trabalho vai ser feito junto com o bebê e os seus cuidadores, para que a gente possa favorecer esse bebê que está em sofrimento psíquico a criar estratégias de como se relacionar com esse outro e para que esse outro cuidador consiga ver o que há de diferente nesse bebê. Então, algumas pesquisas que nós temos desenvolvido nos últimos 20 anos mostram, já comprovaram, já está publicado, que a gente pode encontrar bebês que nascem diferente, por muitas questões, é toda uma outra história. A gente vai falar de etiologia, de causa, né? Mas, por exemplo, uma das hipóteses são bebês que, por vezes, podem ter uma hipersensibilidade. E aí é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque quando a gente está, por exemplo, com uma criança que tem síndrome de Down, trissomia do 21, a gente está frente a um bebê que vai apresentar um atraso. E com o atraso, o que a gente faz? A gente vai atrás desse bebê e vai estimulando, estimulando, estimulando o máximo possível. No caso de um bebê que tem um risco para autismo, não é dessa ordem a intervenção. Porque se ele pode ter uma hipersensibilidade, quanto mais eu ofereço, mais ele se fecha. Então, eu vou aproveitar para dizer a responsabilidade que é fazer intervenção com bebês que têm esse tipo de sofrimento psíquico, uma intervenção que é sempre feita junto com os cuidadores, né? Então, é possível se formar, estudar. Eu tenho formado muitas pessoas na França, no Brasil, na Bélgica, no Marrocos, na China, né? Para fazer esse tipo de trabalho, porque ele é especial, ele é diferente, ele não é como o trabalho que nós já sabíamos antes fazer com o bebê, né? Da ordem da intervenção precoce, que nasceu na Argentina, que foi muito bem difundida e muitos profissionais brasileiros são capacitados para fazer intervenção precoce hoje, mas o que um bebê a risco de autismo precisa não é dessa ordem, é de outra natureza a intervenção que a gente faz. Quando então esse bebê ele é identificado no seu primeiro ano de vida, ele recebe uma intervenção adequada, não é qualquer intervenção, porque a gente pode ter o efeito contrário. Então ele recebe uma intervenção adequada à necessidade dele. Ele junto com os seus cuidadores, a gente já tem hoje mais de 20 anos de bebês que foram atendidos, com todas as sessões filmadas. Eu tenho coordenado um grupo de pesquisa em que nós analisamos com software de forma quantitativa vídeos filmados desses bebês que já passaram por intervenção e que hoje têm mais de 10 anos de idade e grande parte, Betânia, a gente está com mais de 80% dos bebês sem sequelas, sem nenhum diagnóstico na sua vida futura. Nossa, mas eu acho isso fantástico, né? Porque o que a gente mais vê são bebês com bebês autistas, crianças autistas de 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Olha, eu me corta o coração quando porque a gente sabe que poderia ter havido uma intervenção precocemente no primeiro ano de vida, até que podia mudar a história. Né, Betânia, até aproveitar a live e dizer que geralmente a gente vê na literatura, né, a literatura diz que os bebês que têm em casa um irmão autista já diagnosticado mais velho são bebês que deveriam ser avaliados. Então, se alguém aqui que está assistindo a gente, tem 100 pessoas aí que circulou por aqui, mais, né, porque tem gente que entra e sai, então, e conhecer crianças autistas, que as mães estão grávidas, que as mães têm um bebê, pode entrar em contato com a Betânia pelo Instagram, pode entrar em contato comigo pelo Instagram do Instituto Langage, dá o contato que a gente tem várias pessoas formadas no Brasil, de norte a sul, para avaliar esse bebê e, se necessário, começar uma intervenção, tudo isso gratuitamente. Não, que maravilha, hein? E além disso, do trabalho, existem sempre pesquisas, né, Érica, que você está coordenando, que às vezes aquela criança ia ser muito beneficiada em participar de uma pesquisa dessa. Sempre, né? Sempre a gente tem, né, esses contatos. Apagou, ficou mais escuro aqui, que estranho. Estranho, né, porque não apagou nada. Ó, eu acho que a gente está chegando no fim. Deixa eu ver aqui. É só lembrar, gente, que
A Érica vai estar no nosso seminário. Quem não conhece a Érica pessoalmente vai poder estar lá. Ela vai participar de uma mesa que nós vamos fazer, né, Érica? Isso. Música, desenvolvimento humano e pesquisa. Então, a Érica vai estar junto com outros educadores e com outros profissionais. Eu acho que o Renato Sampaio participa dessa mesa, a Noemi ou a Luiziana, duas musicoterapeutas brasileiras, e tem uma outra, a Diana Santiago, uma professora lá da UFBA, e nós vamos tratar desse assunto, né, Érica? Dessas pesquisas. Isso mesmo. Pode fazer a formação. Pode escrever para o e-mail, pode perguntar, quem quiser mais informações, pode perguntar no Instagram do Instituto Langage, que chega até mim. Instituto Langage, quem quiser informações... Tá aqui, porque eu entrei pelo Instituto Langage, então, olha que vocês olharem lá, hoje está musicalização FMG com o Instituto Langage. Então, basta, a Olivia Mentoni colocou lá, @Instituto Langage. Aí pode fazer perguntas que chega até mim. Isso, então as perguntas para a Érica são assim, infindáveis. Vocês podem perguntar porque ela responde, viu, gente? Ela não deixa de responder. Eu gosto. Aquilo que eu disse, ela está em vários lugares ao mesmo tempo e está mesmo. Então, então mais um agradecimento para você, Érica, e espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né? A gente não sabe, nós não podemos agendar nada, porque a nossa reitora, muito sabiamente, pediu que a gente não fizesse nenhuma previsão, porque tudo que a gente fizer vai ser sempre com a maior segurança possível, porque o nosso evento vai envolver crianças, vai envolver adultos, e eu tenho certeza que nós teremos muitos participantes. Então, terá que ser numa época em que ninguém corra nenhum tipo de risco. Até para que a gente possa se abraçar, né? Que a gente possa se encontrar de uma forma mais efetiva, mas que a gente tem muitas esperanças que ele aconteça o quanto antes, mas o antes a gente não pode ainda prever, né? Então, nós agradecemos, pedimos que todos estejam aqui amanhã, porque teremos a Helena Rodrigues falando do trabalho maravilhoso. É uma delícia de ouvir, vocês vão adorar. A Helena já esteve na causa do bebê, né, Érica? Você e a Helena, no mês de E a Angelita, nós três. Isso, tivemos. E foi sempre uma alegria, né, poder falar para as pessoas assim, de vários lugares do mundo. Oi? Bom, e o tempo está encerrando, então amanhã todo mundo também quero dizer muito obrigada a vocês, beijo para todo mundo. E obrigada a todos. Qualquer pergunta, podem mandar aí para o Instagram da gente ou pelo do Instituto Langage. Beijo, Érica. Beijo a todo mundo. Até mais, tchau. Betânia. Obrigada, João Gabriel. Até, tchau. Tchau. Tchau.